Pegar então, Isabel Megas, justamente dessa abordagem que você traz para falar contigo, Pedro, porque durante o discurso hoje em Portugal, Lula acabou subindo o tom contra Donald Trump, né? E aí eu gostaria de entender contigo qual a estratégia por trás disso, porque, como a Isabel ponderou aqui, ele está lá fora, mas é óbvio que ele está passando os recados aqui para o Brasil. Então, queria que você trouxesse na sua análise de que maneira, né, esse aumento, essa escalada no tom contra Trump pode ajudar na eleição aqui do Brasil. Boa tarde. Boa tarde, agora com calma. Boa tarde, Débora, Isabel. Olha, é diferente quando o presidente Lula faz um discurso num palanque internacional, como esses que ele teve agora na Europa, do que quando ele faz um discurso aqui no Brasil, no Sindicato dos Metalúrgicos, ou no ato no ABC, ou em Camaçari, na Bahia. Quando ele faz um discurso num palanque internacional, ao lado de lideranças de centro-direita ou lideranças de esquerda europeias de peso, ele sabe que é muito provável que essa mensagem chegue aos ouvidos de Donald Trump. Então ele está correndo um certo risco calculado. Um risco calculado porque Donald Trump é absolutamente imprevisível e pode simplesmente desistir de qualquer agenda bilateral com o presidente do Brasil. Uma agenda que seria importantíssima até para gerar material e conteúdo para a campanha eleitoral e também para desconstruir o discurso dos bolsonaristas. Mas uma agenda que se torna cada vez mais improvável diante da urgência e da prioridade da agenda norte-americana para a guerra no Oriente Médio. Portanto, agora, nesse momento, me parece que o presidente Lula, nesses discursos que ele fez em Portugal, na Alemanha e na Espanha, ele estava fazendo um discurso que era para a comunidade internacional, batendo muito na tecla do multilateralismo, criticando a guerra, mas também estava gerando conteúdo para o horário eleitoral aqui no Brasil. Porque uma coisa é você mostrar, exibir na propaganda do candidato a presidente à reeleição Lula, um discurso feito criticando o Trump aqui no Brasil, por uma plateia de aliados e entusiastas. A outra coisa, com um peso muito maior, é o presidente Lula ao lado do primeiro-ministro de Portugal, uma liderança conservadora de centro-direita, e ele criticando então Donald Trump. Mostra mais ousadia por parte do presidente da República, mais coerência com o discurso histórico e conecta o presidente Lula ao seu eleitorado que o acompanha desde 2002. Parte desse eleitorado foi se perdendo no meio do caminho, é verdade, principalmente depois de escândalos como o Mensalão e a Lava Jato. Mas é um eleitorado com uma propensão maior a ter uma certa antipatia pelo presidente norte-americano. E mais, o presidente Lula sabe, com base em pesquisas, que a crítica à guerra ela é sempre bem-vinda ao eleitorado, seja ele qual for a idade, qual for a faixa de escolaridade, qual seja o rendimento a faixa de renda desse eleitorado. Então, é um discurso que cai bem, mas é um discurso relativamente arriscado. Acontece nesse mesmo momento em que o presidente Lula faz esse discurso cada vez mais crítico a Donald Trump, vocês podem reparar que o tom foi subindo quando ele foi para a Espanha, depois quando ele foi para a Alemanha, com Friedrich Merz, que também é uma liderança de centro-direita, e agora em Portugal. Aí acontece esse episódio que exige uma resposta dura do presidente da República sobre a reciprocidade depois da expulsão de um delegado com uma carreira bem sucedida na Polícia Federal, que estava cumprindo um papel devidamente acordado com as autoridades locais, como oficial de ligação, sendo expulso dos Estados Unidos. Então ele teve que dar uma resposta dura depois de ter subido o tom. Resta saber como é que o Donald Trump vai receber isso, e ele não gosta de ser contrariado, né?